Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar. Quando nós pensamos em Deus e nos homens, tem duas passagens na Bíblia que são muito belas. Uma diz que os homens foram feitos um pouco abaixo dos anjos. E outra diz que os homens foram feitos um pouco abaixo de Deus. E essas duas afirmações parecem se contradizerem, mas em verdade elas se completam. Porque é verdade, os homens foram feitos um pouco abaixo dos anjos, em termos de que todas as hierarquias angélicas foram feitas acima de nós, né? Estão acima de nós. E nós somos a última hierarquia. E, portanto, a nossa feitura, quando nós pensamos e sabemos, pela nossa caminhada clarividente relacionada à Rosa Cruz, que os anjos têm relação com o éter e com aquilo que é etérico, e nem é preciso da Rosa Cruz para se chegar a essa conclusão, porque afinal nós não temos acesso ao campo angélico, exceto quem tem clarividência. Há pessoas que veem anjos. Mas isso requer justamente ter acesso a um campo etérico. Campo esse ao qual se relaciona aos anjos. E sabemos que os conceitos, eles se cristalizam e, né, as combinações são dadas para que nós aprendamos e evoluamos. Mas mais do que os anjos estarem relacionados a uma matéria etérica, eles se relacionam realmente ao arquétipo daquilo que é etérico. Aquilo que é arquetipicamente etérico tem relação com um campo angélico e, portanto, não é uma relação apenas com a matéria éter ou, né, com algo sutil simplesmente, mas tem relação realmente com a quintessência das coisas, com a depuração das coisas e, portanto, com a purificação das coisas, ou santificação, sanificação, se fosse dizer sobre a sanidade, né? E, portanto, um adquirir de saúde, como sempre é falado. Santificação, sanidade e saúde têm relação, são palavras afins, em termos de etimologia, né? Que tem correlação. E, portanto, falar dos anjos é falar justamente de uma quintessência que tem um posto acima dos homens, porque os homens, nós sabemos, nós temos uma relação, enquanto humanos em si, matéria, com fogo, água, ar e terra. E, portanto, essa relação com a matéria, ela é quádrupla. São 4 elementos. O 5º elemento é tido como éter. Mas para se chegar a esse 5º elemento, é preciso justamente depurar os 4 elementos anteriores. Se chegar à quintessência de cada um dos elementos e se chegar também à quintessência de todos os elementos juntos, que são, é claro, experiências distintas em si mesmas, ao mesmo tempo que uma coabitando a outra, né? Chegar à quintessência dos 4 elementos juntos é, ao mesmo tempo, também, de alguma forma, ter capacidade de acessar a essência de cada elemento, e acessar a essência de cada elemento também nos leva, nos conduz à quintessência de todos os 4 como uma só coisa, em unidade. Ainda que para aprendizado e estudo e vivência em si sejam coisas distintas. Então que entendamos, né, sempre os parâmetros de o que está dado hierarquicamente para que cosmologicamente consigamos vivenciar enquanto padrão, enquanto pedagogia e método da vida, e aquilo que caoticamente está dado enquanto um tempo de presentificação de todas as coisas, que faz com que todas as coisas sejam concomitantes, ainda que não equivalentes em termos de igualdade, como se fosse uma massa amorfa. Já falamos sobre isso na Poesia da Biografia, né, em sua 2ª caminhada. Então, não é simplesmente um caos de indistinguível.
de coisas indistinguíveis umas das outras, mas sim da união de suas unidades, a verdadeira coletividade, né? A coletividade que surge da própria individualidade verdadeira. E por isso que a verdadeira coletividade tem relação com a verdadeira individualidade. E ambas as coisas estão relacionadas à Santa Igreja. São mistérios grandiosíssimos esses, né? Muito maiores do que uma individuação de uma massa amorfa simplesmente, mas sim daquela individuação que de fato compõe um coletivo, uma comunhão coletiva verdadeira, que é a comunhão dos santos. E, portanto, quando nós vemos que os homens então têm relação com essa quadruplicidade, de fato eles foram feitos nós, né? Não me excluo disso, obviamente, nós fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Verdade. Os anjos vão ter relação com aquilo que é quíntuplo e com o número 5, inclusive, nós sabemos, né? O número 5 tem relação com a criatividade, com a ascensão da própria energia libidinal. E por isso a criatividade, inclusive. Porque tem relação com a libido? Também tem. No ser humano decaído, essa será a relação, né? Nós vamos usar dessa capacidade de se chegar a uma conclusão em relação às coisas para prostituir as coisas. Vamos chegar à capacidade de extrair algo, porque o próprio gozo é uma extração, né? Sobre esse viés, é uma extração de uma quintessência que reside no homem e na mulher, né? Que quando estão juntos, ali ocorre esse ápice que deveria ser uma quintessência justamente elevada para uma criatividade de realmente manifestar vida, manifestar a vontade de Deus sendo feita enquanto a encarnação de seres, etc. E quando isso está decaído, então, é manifestado simplesmente, pura e simplesmente, como algo libidinal sexual completamente, enfim, defasado e deformado, né? E Vênus tem relação com isso. Vênus, ela forma um pentagrama no céu, né? A sua movimentação, se eu não me equivoco, acho que é junto da Terra, forma um pentagrama. E ela é muito linda, porque justamente ela tem relação com o amor ao próximo. E tem relação também com a atração de amor de ir para a cama, né? Que não é amor, na verdade. Se confunde com a cupidez, né? Se deforma e se deprava em cupidez, né? Se perverte em cupidez. Assim como, inclusive, astrologicamente também, aspecto que tem relação com isso, um aspecto que ainda a gente não sabe ainda lidar, que é o quintil e também biquintil. E Pentecostes também vai ter relação com isso, com aquilo que é quíntuplo junto de um zero. Então, só chega Pentecostes quem sabe lidar com o número 5. E saber lidar com o número 5 é justamente uma capacidade de ascensão da libido. Não à toa já foi falado em outras poesias, se eu não me equivoco, na poesia da Missão, por ali, por aquelas bandas por onde caminhamos ali, aqueles arredores de poesias, foi falado que justamente, né, em Pentecostes o que é que acontece? É o fogo que sobe, o fogo de Netuno, o nome que se dê, né, que sobe pela coluna, essa libido, essa energia que sobe pela coluna e que chega no ápice, e aí Deus também vem até nós e há uma conexão. Pentecostes é de fato a conexão desse fogo humano que sobe e o fogo divino que desce. Por isso que é um batismo de fogo que é diferente do batismo de água. Também já falamos em outras poesias como que
O batismo de água tem uma relação com o sair do corpo, assim como a bactéria se desenvolve, nós temos no evolucionismo que a bactéria se desenvolve até chegar no que somos hoje, tcharam, e que em algum momento, então, isso foi tudo derivado da água. De fato, alquimicamente é possível derivar, nós vemos que tudo é derivado de fato da água, é possível através da água fazer tudo. Digo, tudo, criar vidas, né? Qualquer tipo de vida, inclusive humana. Mas, obviamente, não é para isso que a alquimia serve, em termos factuais. Mas sim, é possível. Agora, biologicamente, de fato, a gente vê pelo evolucionismo que, mesmo que né, haja diferenças e falemos, não foi pelo evolucionismo que as coisas se deram, é criacionismo, e sim, Deus nos criou, mas a queda faz com que as coisas se manifestem de uma maneira distinta para que aprendamos, porque é como se nós tivéssemos dormido, né? Caído num sono, caído num profundo, e apesar de se falar que né, houve tempos outros aqui na Terra mesmo em que foi a queda, né, lá na Lemúria, isso e aquilo, desde que as coisas foram manifestadas cosmologicamente, como conhecemos em termos de universo, isso já está relacionado à queda. Desde antes, isso tudo já está relacionado à queda. Independente de quais eras a Terra, pela qual a Terra passou. É tudo como se fosse um fractal, né? Fica ecoando para ver se nós nos lembramos. Tudo chamando para que nos lembremos de que, olha, né, não foi aqui que aconteceu a queda. Há muito tempo aconteceu uma queda, aconteceu um pequeno problema. E desde então estamos aí nessa busca pela manifestação plena de Deus para que possamos voltar. Não é de ontem, não é de agora, né? Enfim. A própria manifestação do universo tem relação com isso. Em como todas as coisas foram criadas justamente para nos contar essa história. Manifestar aquilo de que esquecemos. Manifestar aquilo de que não conhecíamos e não conhecemos plenamente antes de Cristo, encarnado, Jesus Cristo. Então, quando nós vemos que a vida ela sai da água, tem essa bactéria que passa por mutações, transformações, inclusive as que estavam expostas diretamente ao sol morreram. Né? Tem-se que as bactérias que sobreviveram foram aquelas que de fato se desenvolviam na luz do luar, porque a luz do luar era propícia, porque não matava essas bactérias, né? Então, isso mostra como que justamente nós não temos preparo para lidar com uma luz solar direta. Então que a própria manifestação das coisas lunares ela é necessária e irrevogável em termos de que para a manifestação da vida ela faz parte, ainda que ela em si não seja a vida em si mesma em termos de não ser ela que revela a verdadeira vida, mas é sim aquela que manifesta a vida, a possibilidade da vida, para que possamos daí sim conhecer, né, a vida verdadeira, para que tendo desenvolvido, essa bactéria tendo se desenvolvido, aí sim possa receber a luz solar sem que morra, sem que pereça. Então, entendendo todas essas movimentações, né, nós vemos como que o sair das águas e o batismo de água é referente a justamente conhecimentos que advêm desse sair da água. Desse reconhecimento de uma individualidade material, como se o meu corpo
né, o meu corpo Letícia, da mesma forma como ele sai de águas matriciais, porque ele sai. Eu estava ali na placenta da minha mãe, naquela água uterina, e que quando a placenta se rompe, essa água jorra, né? Então, de fato, todo o processo é sempre derivado da água em termos do corpo, daquilo que é material, daquilo que está no campo do evolucionismo. Enquanto que, então, aí é esse reconhecimento da minha individualidade, do meu corpo enquanto individualidade, passando-se pelo batismo para que esse corpo, inclusive, seja limpo, para que o espírito que habita esse corpo seja limpo, para que ali seja um templo onde Deus possa habitar. Então, se retira os pecados, né? É uma água que, a água do batismo é uma água que tem relação, portanto, com o reconhecimento dessa individualidade, com o reconhecimento de me lavar da inconsciência anterior, da água na qual eu estava, inclusive, porque essa água na qual eu estava era uma água de inconsciência, mas a água da qual eu recebo no batismo, essa água abençoada, é uma água divina, de consciência, que busca a consciência, que é banhada e abençoada pela consciência. Uma água que nos traz, portanto, esse reconhecimento de mim enquanto uma existência. E o batismo de fogo, já vimos também, aqui repete-se, que é um batismo que tem referência com, assim como o meu corpo saiu da água, o meu espírito sai do fogo e se manifesta fora desse fogo, enquanto um ar de fato, o verdadeiro ar, assim como meu corpo sai da água e se manifesta enquanto uma verdadeira terra, o meu espírito sai desse fogo e se manifesta enquanto um verdadeiro ar. E quando eu recebo o batismo de Pentecostes, né, o batismo de fogo, quando as línguas de fogo descem sobre nós, né, quando a língua de fogo do Espírito Santo, Deus sopra e ela desce sobre nós, e é o Pai e o Filho que enviam, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está certa em afirmar que é Pai e Filho que enviam, que sopram, né, porque tem que ser Pai e Filho enviando o Espírito Santo. Então, quando vemos que há esse batismo de fogo, porque o batismo de água também é do Espírito Santo, mas o batismo de fogo também, e é um novo Espírito Santo, como diz Jesus, né? Um novo Paráclito, um novo Consolador, um novo Espírito Santo, porque de fato é o reconhecimento da minha individualidade enquanto um ser, enquanto um espírito, e não só enquanto um corpo, enquanto uma existência. Um não exclui o outro. Tanto que o batismo de águas é a porta de entrada. Sem passar por ele, não se entra na Igreja Católica, não se é católico. O que nos mostra que, sem nascermos de umbigo, de um parto uterino, sem passarmos pelo evolucionismo, pela encarnação, pelo sair das águas, águas obscuras, cavernosas, não é possível passar por um batismo de água, ter o reconhecimento de saída dessa água e passar por um batismo de água que é referente a realmente uma água divina, para que haja o reconhecimento desse corpo que saiu de águas trevosas, por assim dizer, né? Que sai das trevas, que é feito nas trevas e sai dessas trevas. E havendo o reconhecimento, portanto, é possível o batismo, assim como quando o nosso espírito ele alcança esse patamar de individuação, de manifestação dele mesmo enquanto uma unidade dentre os espíritos, dentre as coisas espirituais no reino de Deus, então é aí que se recebe o batismo de fogo.
que é quando se ganha um 0 depois desses 5, né? Um 0 depois do 5 que mostra maestria em algo. Um 0 sempre traz esse tom de maestria em termos de se passar por uma nova etapa acima, bem acima. Então, recebendo o batismo de fogo, há o reconhecimento de que eu sou um espírito individualizado. Eu começo a aprender sobre a minha manifestação espiritual de fato, sobre o que o meu espírito é capaz. Obviamente que não por si mesmo, porque sem Deus nem é possível passar por um Pentecostes, né? Então quem não reconhece que é por Deus, já nem passa por um Pentecostes. E por isso que querer fazer com que a energia sacral suba pela coluna por conta própria, isso vai gerar problema. A pessoa, com absoluta certeza, vai ter problema. Em alguma etapa do caminho, ela vai se perder, porque ela vai se desviar. Não é por conta própria, é só por Deus. Inclusive porque a própria coluna, né, ela tem uma tripla regência ali, em termos do que acontece medularmente falando, né? Lua, Mercúrio e Marte o tempo todo sendo trabalhados ali. E o fogo é de Netuno, porque é por Deus, né? Acima de tudo, o que representa o fato de Netuno estar ali regendo essa ascensão ígnea é porque, de fato, é por Deus, é por Jesus Cristo. É fazendo o caminho de Jesus Cristo que se consegue isso. O resto é bobagem, né? Quando falamos de Kundalini, por exemplo, é um assunto sério. Quem é do Oriente que leva isso a sério são outros 500, mas ainda assim não é a plenitude do processo. Não é, sinto muito. A plenitude do processo é junto de Cristo, de Jesus Cristo. E por isso devemos buscar Jesus Cristo e não vias alternativas antigas, né? Não se deve olhar para trás, especialmente quem está no Ocidente já. Não se deve ficar com saudosismos. Bobagem isso, bobagem. Galera ocidental e cristã, principalmente cristã, que tem coisas orientais, né? E esse apego a coisas orientais, eu confesso que eu não consigo entender. Eu não julgo não, mas eu não consigo entender, né? Para mim é algo muito, muito difícil de ser compreendido. Por que uma pessoa cristã tem alguma imagem oriental ou algum apego a exercício oriental e coisas orientais? Eu tenho muita dificuldade, porque para mim é muito claro que as coisas ocidentais são referentes à plenitude de Deus, né? A manifestação plena de Deus. Então, me soa como uma perda de tempo, mas tudo bem. A cada um é dado conforme a necessidade, né? É uma vaidade minha, uma incompreensão minha. Mas se posso usar disso para que extraiamos algo de bom, que seja para exortar a corram, né? Não percam tempo com isso, corram. Né? Olhem para Jesus Cristo, não olhem para Buda e para nada de Oriente. Olhem para Jesus Cristo, Ele vai responder muito melhor e plenamente qualquer dúvida e qualquer passo que se deva dar ou que se tenha enquanto um direcionamento. Jesus Cristo, Ele de fato é aquele que nos mata a sede e a fome. É realmente um fato. De toda maneira, então, quando essa energia sacral ela tem do seu processo ascensional, é quando é possível justamente passar pelo caminho do 5. Né? Eu começo a trabalhar esse número 5 de tal maneira que eu trabalho, inclusive, o amor ao próximo. Sem amor ao próximo não é possível. Sem servir, não é possível fazer esse caminho ascensional. Não é a meditação que leva a isso. Ainda que meditação possa auxiliar nisso, ajudar de alguma forma a estarmos preparados para vivenciar isso. Mas o caminho ascensional de fato, de lida
com essa quintessência das coisas, né? É através do serviço. O que os anjos fazem o tempo todo é servir. Servir a Deus, servir a nós. É servir, né? É trabalho. O tempo todo é serviço, 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 servir, servir e servir. Desinteressadamente, sem buscar nada, amando o próximo. Verdadeiramente amando, com caridade. Amor e caridade têm que ser indissociáveis em termos de que o amor ao próximo é levinosino e as feituras de caridade, o serviço em caridade é marciano. E isso só é possível em Jesus Cristo porque justamente Ele é que vence Satã Lúcifer e, portanto, Ele que vence a tendência lucífera de nosso Marte. Ele que nos ajuda nisso. E por isso que Ele rege o próprio movimento aí do que há na nossa coluna, né? Ele toma sobre si esse movimento pessoal, de planetas pessoais da nossa coluna. Por isso que ele é o verdadeiro eu sou. O único eu sou determinado. Eu, Letícia, sou um eu sou. Mesmo espiritualmente falando, e não Letícia enquanto uma existência encarnada. Um eu sou. Só Jesus Cristo é o eu sou. Como também já várias vezes falamos aqui. E portanto, observamos com isso que, de fato, o ser humano ele é feito pouco abaixo dos anjos. E quando é esse movimento ascensional de Pentecostes, em que a língua de fogo desce sobre nós e realmente há uma conexão de fogo, do fogo nosso que sobe, da língua de fogo que sobe em nós, pela nossa coluna, e da língua de fogo que desce até nós, e que há esse encontro, né, através dessa abertura que se dá no topo da cabeça, de tal forma que realmente se tem um arrebatamento tão forte que para os outros, né, quando os apóstolos passam por isso, que Pedro, né, imediatamente os apóstolos estão fechados, e quando ocorre Pentecostes, eles abrem as portas e saem pregando. Saem pregando, saem falando e pregando, e aí tem a pregação de Pedro, né, coisa mais maravilhosa. E quem não tem calibre para entender o que está acontecendo é alguém que vira e fala, não, os caras estão bêbados, né? Eles beberam muito, eles estão doidões. Porque realmente esse é o nível a que se chega num nível tão elevado de vivência sobrenatural das coisas, de vivência angélica das coisas, que realmente para os outros é algo absurdo. É algo como se você tivesse doido, né? Drogado, endoidecido e, enfim, falando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aquela pessoa realmente não acessa, né, o que está sendo dito ali, o que está sendo vivenciado e ofertado ali. E por isso que é muito interessante, porque mesmo uma pessoa, né, não se deve jogar pérolas aos porcos. Isso não quer dizer fazer discernimento em si, muitas vezes, de para quem eu falo ou não falo, você sai daqui que você não pode ouvir. Não é isso. Mas é eu compreender que eu não jogo pérolas aos porcos quando justamente é Deus falando através de mim. Quando eu ajo através de Deus, ou melhor, Deus age através de mim, né? Quando a minha ação é através de uma manifestação de Deus, de fato, aí sim, não é possível jogar pérolas aos porcos, porque os porcos nem sequer entendem que aquilo é uma pérola. Então não é a eles que está sendo ofertado algo, mas sim àqueles que entendem. E por isso que houve milhares que se converteram, né, com a pregação de Pedro e dos apóstolos naquele dia, no dia de Pentecostes. E, portanto, é muito lindo ver como que realmente o ser humano ele está um pouco abaixo dos anjos.
E ao mesmo tempo estamos um pouco abaixo de Deus. E isso também é verdadeiro. Porque, de fato, quando nós pensamos até numerologicamente, os números relacionados à perfeição são o 3, o 7 e o 9. Cada um em um âmbito determinado de perfeição. O 1 também, é claro, porque é a unidade. Mas, quando nós pensamos, então, a unidade de Deus é perfeito, tem relação com a perfeição, porque é a unidade de Deus que é perfeita. O 3 também tem relação com a Trindade. Então, é a manifestação de uma perfeição. E o 7 é muito lindo. Porque o 7, ele traz certos detalhes, que é o seguinte. O 3 tem relação com a triplicidade divina. E por isso que é perfeito em si mesmo enquanto uma manifestação. A perfeição. A manifestação da perfeição, né? O 1 que se revela trino e a própria manifestação da perfeição. E é curioso porque o homem, então, se ele é quádruplo, se ele é feito de maneira quádrupla, através de uma matéria quádrupla, da qual acabamos de falar, sobre a qual acabamos de falar, nós conseguimos observar que Deus está acima, por conta do 3 ser um número perfeito e o 4 não, o 4 é um número de manifestação material e não espiritual, inclusive é um número par. Isso por si só já mostra que ele tem uma hierarquia abaixo do 3. Mas é muito lindo quando nós vemos o seguinte: o homem foi feito no 6º dia. E, portanto, o número 6 também se relaciona com o homem. O homem é o número 6. 666, o número da besta. As pessoas ficam quebrando a cabeça para entender, né? O que significa para mim. Me parece algo muito simples. Muito simples mesmo, que é o seguinte. A triplicidade 666, a triplicidade tem relação com Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que se faz homem no lugar de receber o Pai, homem no lugar de receber o Filho, homem no lugar de receber o Espírito Santo, aquele que se coloca no lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é a própria besta. Horas 666. É aquele que se colocou no lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ocupa o lugar de Deus de fato, em todas as instâncias. Para mim é algo simples assim, né? Ainda que isso não impeça de haver outras interpretações, é claro. Mas a coisa é, 6 é o número referente ao homem. E quando nós vemos que o número 7 é um número de perfeição também, nós vemos que o 7 ele advém da soma do 3 com o 4. E isso é muito bonito, porque nós vemos que é justamente ele é manifestado quando Deus, que é trino, se manifesta em humanidade, que é quádrupla. Quando Deus se une ao homem, o 7 se torna possível. O 7 se torna efetivo, pleno. No 7º dia, quando Deus descansa, né? E o 7º dia, que é o próprio domingo, e ao mesmo tempo que é o 7º e 1º dia, né? Tem essa concomitância, por quê? Porque justamente é o 7º porque se atinge a perfeição, e é o 1º porque é o dia do Senhor, e tudo que é do Senhor vem em primeiro lugar.
Então, é o sétimo dia e o primeiro dia. Sendo que sétimo, porque se manifesta a perfeição plena, através da própria encarnação divina. Porque através de Jesus Cristo, não é que o próprio Pai se encarna, mas o Filho revela o Pai e o Espírito Santo. O tempo todo são os três manifestados nessa encarnação de Jesus Cristo. O tempo todo. Inequivocamente, é a triplicidade de Deus agindo o tempo todo. Enquanto humanidade, através do Filho. Porque é sempre o Filho que faz a ponte. É através dele que as coisas foram criadas, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e no princípio ele estava junto de Deus, e através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sempre quando há manifestação de algo é através do Filho, em termos de plenitude da sua manifestação, da essência daquilo, né? E junto do Espírito Santo e do Pai, é claro. E, portanto, há essa soma da triplicidade com a quadruplicidade. E o próprio INRI, a inscrição INRI, Rei dos Judeus, né? INRI, ela também guarda em hebraico ou aramaico, acho que é em hebraico, né? Os 4 elementos também, eu já não me lembro as palavras, mas eu sei que uma delas é o Ruach, que é o próprio fogo, né? O R de INRI tem relação com o Ruach, e o I tem relação, um I tem relação com água, e enfim, eu não me lembro já se o outro I e H, qual que é referente à terra e qual que é referente ao ar. Eu sei que ali a inscrição INRI tem relação com fogo, água, ar e terra. Se forem atrás encontrarão isso, por isso que não trarei aqui mastigadinho. É bom que se busque certas coisas também. Mas, de toda maneira, está dado E aí, então, é manifestado o sétimo dia em plenitude, é manifestado realmente a possibilidade de um novo dia, que é ao mesmo tempo o sétimo dia. E é lindo porque, então, sendo o 7 o número de manifestação plena de Deus, da plenitude de Deus, quando ele se faz um, de fato, com o homem, quando ele se une à humanidade de maneira tão inequívoca que já não é possível falar daquilo que é humano sem falar daquilo que é divino, e não é possível falar daquilo que é divino sem falar daquilo que é humano, assim como espaço e tempo são indissociáveis, ainda que coisas diferentes, instâncias diferentes, dimensões diferentes, mas indissociáveis enquanto um tecido de fios que, puxando um, se puxa o outro. Da mesma forma, Deus e os homens se tornam indissociáveis, né? E no 7 isso se faz latente, palpável, pleno, enquanto manifestação realmente. E o homem é o 6 horas, e 6 está um pouco abaixo do 7. E, portanto, o homem também foi feito um pouco abaixo de Deus. E é muito lindo nós vermos como que quando nós, em nossa quadruplicidade, encontramos Deus em sua quadruplicidade e não vemos a sua trindade de fato, quando nós não enxergamos a trindade, quando não enxergamos a manifestação plena de Deus, que é o 7, quando não vemos a trindade junto dessa quadruplicidade, quando achamos que, não, é só mais um homem, mata, é só mais um homem, é só mais um fogo, água, ar e terra, sabe, tipo assim, é só mais um. 4 e 4 se encontram, e quando 4 e 4 se encontram, o que gera 8, e 8 é um número de morte. Não à toa matamos Deus. É um número também de transformação, é claro.
porque se eu estiver na minha integralidade, se eu estiver na minha integralidade e o outro também, se o outro for realmente um masculino, que corresponde a uma verdadeira trindade, arquetipicamente falando, é claro, né? Um ser humano íntegro, que carrega, que porta a honra de, arquetipicamente, ter uma relação mais fraca, mais forte, não importa, com a triplicidade. E se eu sou uma mulher que tem uma possibilidade de carregar, né, tem a honra de carregar a quadruplicidade, e também, é claro que a quadruplicidade tem que estar presente também no homem, e a triplicidade também na mulher, né? É um processo integral em ambos, mas falando hierarquicamente, né? Só conectando as coisas que estão manifestadas para ficar mais tranquilo de observarmos, né? O homem é referente à triplicidade, a mulher à quadruplicidade, porque um é referente ao espírito, como sempre falamos aqui, e o outro ou a outra é referente à matéria. Então, se o homem realmente encarna aquilo que é necessário para que seja uma triplicidade, a mulher a quadruplicidade, isso também resulta em 7. 7 que também tem relação com casa 7 Libra, casamento. Quando é o verdadeiro casamento, o seu dia a dia é a 8ª casa. A sua intimidade é a 8ª casa. O quarto, a relação do quarto e todas as coisas que acontecem entre paredes é a 8ª casa. E vimos que o 8º é encontro de 4 com 4 também. E se não houver integralidade em ambos, para que seja de fato algo transformador e não morte, horas, aí se conhece o lado altivo de Escorpião, o lado águia de Escorpião. Aí se conhece o que é realmente fazer amor, o que é realmente gerar uma vida, o que é o verdadeiro gozo, o que é verdadeiramente estar num dia a dia de intimidade, de ocultamento das coisas para que elas se transformem, para que, tendo elementos que são homogêneos e afins, possa se extrair algo superior disso tudo, possa se passar para algo superior em relação a isso tudo, que é a própria manifestação de mais um que vai justamente levar ao 9, né? E enfim, podemos ficar fazendo as somas aí dos números e vendo como que, por vias outras, isso também se dá e como que se relacionam. Porque 8 também é a soma de 5 com 3. E por isso que as coisas escorpianas, joaninas, têm relação com o campo angélico e divino também. Porque 5 vimos que é dos anjos, 3 é divino, de Deus, relacionado à perfeição de Deus. Horas, a perfeição de Deus manifestada. Horas, quando verdadeiramente nós trabalhamos as coisas de 8ª casa de maneira elevada, também conseguimos ter acesso a um campo angélico de como os anjos trabalham junto de Deus e Deus junto dos anjos. E assim como, né, o 7 também, né? O 7 também é a soma de 5 com 2. 5, campo angélico, uma capacidade angélica. E quando dizemos angélica também não é só os anjos, hierarquias superiores, né? Sempre coloco que os anjos são santos e os santos são anjos. Também se pode dizer, não está errado, né? Dizer que os santos também são anjos, né? Estão já num grau de angélicos. Eles estão na quintuplicidade, eles estão na quinta essência. Eles podem não ser ipsis literis anjo em termos de não sermos iguais aos anjos, né? Absolutamente idênticos, mas nem os anjos são idênticos entre si, né? Existem as várias hierarquias, enfim. Isso não importa, então. As diferenças cessam, né? O que importa é que, como foi dito, a quinta essência. Anjos têm relação com aquilo que é etérico, porque tem relação com aquilo que é quinta essência, com aquilo que é
depurado, seja de qual matéria for, seja de onde for. É a depuração de algo. E, portanto, todo ser que tem relação com a depuração, com a purificação, com a pureza, vai ser um ser angélico, vai ser algo angélico sendo manifestado. Não é só propriamente do éter em si. Então, os santos também são de um campo angélico. Também saem dessa quadruplicidade e trabalham através de um campo angélico. E por isso que é possível a intercessão dos santos. Porque eles passam a trabalhar como os anjos, né? Tendo uma intercessão através desse campo justamente etérico. Esse campo sobrenatural, né? Superior em termos de sutilidade. E quando vemos o 5, então, somado ao número 2, o 2 tem relação ao número de amor, né? E uma relação de união, de um com um. É o reconhecimento realmente da unidade, de duas unidades, uma perante a outra. E isso se dá especialmente frente a Deus, né? Especialmente através de Deus e das suas criaturas. E os homens encabeçam isso, né? Por conta de Deus ter se feito homem. Então a própria dualidade que Deus encarna tem relação com isso. 7 tem relação com a encarnação de Deus, seja como for, né? Do 3 junto do 4 e também do número 2 perante tudo aquilo que é quíntuplo, inclusive junto daquilo que é quíntuplo, porque justamente é a união do divino com o criatural de maneira a trabalhar junto de e manifestar a quinta essência das coisas. Possibilitar esse reconhecimento através de um campo justamente de criatividade, de ascensão da própria criatividade, de ascensão desse 5, de um 2 que trabalha esse 5 e desse 5 que trabalha para esse 2, né? Então é muito lindo, porque vemos que a Bíblia não se contradiz em nada. O que nos falta é olhos para enxergar como interpretar as coisas, como reconhecê-las enquanto vivências factuais e literais e simbólicas e arquetípicas. E, portanto, verdadeiramente únicas. Uma singularidade de fato. Uma singularidade que engloba, que de alguma forma toma sobre si todas as coisas e engloba todas as coisas e emana de si mesma a quinta essência de todas essas coisas. E lembremos sempre que se trata de quinta essência de algo, de purificação de algo, qualquer bom alquimista sabe. Se usa muito, muito chumbo para se fazer uma merreca de ouro. É um processo que, assim, se for a termos financeiros, não vale a pena. Não vale a pena. Então, por mais que se englobe tudo e se atraia tudo e se retenha tudo, tome tudo sobre si para manifestar essa quinta essência, né, se pega do macro, por assim dizer, né, se engole esse macro, toma sobre si esse macro, esse todo, para manifestar aquilo que é micro. E micro no sentido de
de que a quinta essência, ela justamente, ela é em pequenas doses, né? O elixir da vida em pequenas doses é uma gota. É uma água pura e uma manifestação de coisas depuradas que são em pequeníssima quantidade. E, ao mesmo tempo, são de um efeito estrondoso, né? Absurdamente forte, poderoso, potente, altamente intenso e denso. Não é porque é algo que não se vê, ou que é micro, ou que é pequeno, que devemos confundir isso com algo fraco, frágil, necessariamente. Não. A quinta essência é diferente, o micro da quinta essência é diferente do micro não essenciado, né? Não essencial, ou essencializado, enfim. É diferente. Existe, por assim dizer, vamos colocar em termos físicos, né? Existe um mundo de nanopartículas e micropartículas e coisas micros no nosso redor, né? Nós mesmos, né, somos compostos de tudo isso, enfim. Mas isso é diferente ainda assim. Aquilo que é micro ao nosso redor é diferente de quando falamos de um buraco negro que toma tudo sobre si e emite coisas nano, né? Emite coisas micro, em termos de que ele emite raios, né? E como é que se fala? Quântico, coisas quânticas. É uma manifestação de uma física quântica. Ele toma sobre si uma física da relatividade, por assim dizer, né? A física grande, as coisas grandes, e emana de si, ao mesmo tempo, coisas quânticas. Agora, aquilo que é emanado por uma singularidade, devemos ter muito cuidado com a física quântica, sobretudo, porque aquilo que é emitido por uma singularidade, que é um buraco negro, porque um buraco negro é uma singularidade, né, para quem não sabe, é tido como uma singularidade, e é um nome muito excelente, porque, de fato, um buraco negro, o que de quântico ele manifesta é diferente do que nós manifestamos e temos como quântico no nosso dia a dia. Aí os físicos podem até falar, não existe diferença. Sim, existe. Existe. Assim como existe diferença de grandeza, né? Eu falava lá, o meu livro é grande. Não, meu livro não é grande. Grande é as estrelas, né? Grandes são as estrelas. Elas são grandes. E mesmo assim, o nosso Sol, por muito ser considerado pequeno também, né? De pequeno a médio porte. Então, assim, o meu livro não é grande, meu livro é pequeno. E é claro, a gente pode falar, raio-x no dia a dia, coisas justamente... Né? Raios e coisas invisíveis, né, como um campo quântico, e falar as partículas, as ondas, né, eu falo raios, é as ondas e as partículas em termos de campo quântico. Porque partícula é partícula, onda é onda, seja aqui, seja no buraco negro. Não, tem diferença. Tem diferença. A física pode não ter chegado lá ainda, mas há diferença em termos de como... Não é nem exatamente o que, eu não sei. Eu não sou física para saber escolher as palavras certas, mas... O que de quântico uma singularidade manifesta é completamente diferente de o que de quântico algo que não é singularidade manifesta. É a mesma diferença de uma pessoa que é singular, uma pessoa que é um iniciado, uma pessoa que é um verdadeiro Cristo, que aqui eu não estou falando de iniciado baixo não, tá? Eu não estou falando nem Max Heindel, não entra nessa brincadeira do que eu estou falando, tá? Porque ele era de iniciação menor. Eu estou falando de iniciação maior. Iniciado com I maiúsculo, irmãos grandões, enormes, imensos, doutores, pós-doutores.
esses seres, o que eles emanam de quântico é diferente do que um ser humano normal no nosso dia a dia emana de quântico. É completamente diferente. Os dois emanam coisas quânticas, por assim dizer, né? Tem manifestações quânticas. Assim como os dois têm manifestações da relatividade geral, vamos colocar assim, enquanto corpos grandes também, enquanto manifestações de grandezas em si mesmos, como seu próprio corpo. Um em relação ao outro. Mas uma coisa completamente diferente da outra. Assim como justamente a Terra perto do buraco negro não é nada, não é grandeza. A Terra é grandeza em relação a nós. Em relação a nós ela é grandeza, por isso que a gravidade, né, em relação nossa com a Terra e da Terra conosco, atua aí, e forças outras também atuam para que a vida fique aqui bonitinha. Mas perto de um buraco negro isso não é nada. Nada, absolutamente nada. Né? E, inclusive, enfim, no nosso dia a dia falam que justamente o que trabalha são muito mais as outras forças do que a própria gravidade. Tem a força forte, a força fraca, enfim, né? A força forte, se eu não me equivoco, ela atua muito mais no nosso dia a dia, inclusive. A grande questão é que, independentemente, ainda assim, né? Nós exercemos gravidade em relação... Um corpo exerce gravidade em relação ao outro. Porque é uma questão de grandeza também, de um corpo em relação ao outro. Agora, é diferente. A gravidade referente ao buraco negro é completamente diferente daquela relacionada à Terra. E entendemos isso. E aquilo que é quântico também é completamente diferente do que é manifestado por um buraco negro, daquilo que é manifestado no nosso dia a dia e na esfera daquilo que nós conhecemos. Assim como tudo isso também serve, e isso está a serviço dele, para nada mais serve senão para entendermos que, né, o que é emanado de Deus e o que é manifestado por Deus é diferente do que é manifestado por nós. E o que é manifestado por uma pessoa iniciada, por um doutor, por um irmão maior, por uma pessoa realmente de calibre, de singularidade, não é que está a caminho de. Aquele que já é uma singularidade, este manifesta coisas tanto de relatividade geral quanto quântica de maneira completamente distinta do que uma pessoa banal no nosso dia a dia. E por isso que é importante buscarmos as coisas divinas. Devemos buscar a singularidade. Não para que todo mundo seja a singularidade. É lindo o céu ser como é lindo ver os planetas e ter as estrelas, e ter os satélites, e ter os buracos negros, e ter várias outras coisas que nem sabemos o que. É lindo haver diversidade. É lindo. Não é todo mundo que tem que ser de singularidade em termos... todo mundo ser doutor da igreja. Não é assim que funciona. Mas entendendo que há graus de exaltação, entendendo que há diferentes manifestações e necessidades de manifestações, etc. Ainda assim, é buscarmos a singularidade. Não para que nos tornemos uma singularidade em termos de todo mundo ser um buraco negro, mas buscando Deus. Entendendo que Deus é aquele para o qual todas as coisas rumam, que chama todas as coisas para si. Atrai todas as coisas para si. Porque quando o Filho do Homem é erguido, ele atrai todas as coisas para si. É bíblico. E Deus atrai todas as coisas para si. E, portanto, buscar a verdadeira singularidade, que é uma única em verdade, que é Deus, é isso que importa. Porque não é sobre eu ser uma singularidade por mim mesma, mas entender que, me entregando àquela singularidade, eu me torno aquela singularidade.
E, portanto, tudo o que esses seres singulares manifestam não é por si mesmo, é por Deus. E quando entendemos isso, paramos de querer ser como o fulano. Eu quero ser como o fulano, eu quero ser como o Beltrano, o ciclano. Não importa se o outro era Sol, satélite, planeta. O que eu quero é chegar a Deus. O outro se torna um meio, uma seta, um amparo, um auxílio, uma ajuda, uma corroboração, uma exortação, um acalento, uma mão amiga, um abraço, um afago. Outro se torna companhia. O outro se torna aquele que me mostra que é possível chegar lá. Não porque eu me torne uma singularidade por mim mesmo, mas porque, inclusive, o destino de toda singularidade, de todo aquele que é singular, é ser singular porque se une ao grande ser do universo, à grande singularidade do universo. E por isso que chega num instante em que é preciso ultrapassar a própria ciência, porque senão a gente vai ficar achando que todo mundo tem que virar um buraco negro. E aí o universo vai virar um antro de buracos negros, em que todo mundo vai querer ser. Porque todo mundo tem que ser iniciadão, fodão. E realmente, todo mundo deveria se tornar iniciado, porque a iniciação cristã, ela começa, inclusive, justamente com passos básicos como o próprio batismo dentro da igreja. Isso é, por exemplo, uma iniciação cristã. Básica, bem básica. Para aqueles que estão preparados, é claro, nascem dentro dessa possibilidade. Agora, não é só uma questão de eu manifestar a minha singularidade por mim mesmo. Como no espaço, as coisas são manifestadas de maneira tão particularizadas, né? Independentes, tão espaçadas, independentes e se afastando, inclusive, umas das outras. Em Deus nós entendemos que não é me lançando na única singularidade que há, é que eu de fato me torno uma singularidade. É que de fato é possível ser manifestada enquanto uma particularidade à minha individualidade, à minha singularidade, mas não por mim, e sim por Deus. Porque na verdade eu levo a Deus, porque Deus abre um caminho através de mim e eu me torno uma pequena ponte. Só isso. Só isso. Uma pequena ponte para que outras luzes sejam atraídas até lá. Não por mim, mas por Deus. Então vemos como que tudo é feito para que as coisas de Deus se manifestem, para que acordemos. Tem pessoas que acham que isso tudo é uma questão de retórica, né? Que é a questão dos números, por exemplo, V3 onde convém, V4 onde convém, onde não convém, não vê. Eu fico olhando assim esse rebate, né? Esse rebater ateico, enfim, de ateus, né? Eu fico pensando, será que a pessoa realmente não consegue ver? Porque é tão óbvio, é tão claro como as coisas estão organizadas, né? É tão claro. Isso é anterior a Cristo. A numerologia não é algo de hoje, é algo, assim, que requer muito respeito. A ciência é de ontem, essa ciência boba, esse ateísmo bobo, isso é de ontem. Mas você pegar certas coisas, certos ensinamentos e organizações mentais que já nos foram dadas,
A gente olha assim, né, certas coisas místicas que vêm desde Kabbalah até antes, né? Muito antes. Essas coisas são trabalhadas desde muito antes. E aí, como falamos, né, é claro que na encarnação de Jesus Cristo se torna plena a possibilidade de ver o verdadeiro significado das coisas, a plenitude das coisas. Mas antes já era manifestado. Como que tem gente que ainda não vê, né? Em que era essa pessoa está? Em que momento da história ela está? Eu não sei nem dizer, porque é estranho. Chega a ser estranho. Mas tudo bem, né? Deus, de uma hora para outra, faz a gente cair do cavalo, como fez a São Paulo. E é por isso que não julgamos. Eu só acho tudo isso curioso. Tudo é tão arquiteturalmente falando tão perfeito. Como há aqueles que não conseguem ver a beleza, né? Como há aqueles que não enxergam o castelo. Não é possível. Ele é tão perfeito. Por isso que devemos orar uns pelos outros também e pregar o Evangelho e curar os enfermos. Para que nos aproximemos realmente dos anjos e de Deus. Porque se somos um pouco abaixo dos anjos, chega uma hora em que ultrapassamos os anjos, né, junto de Maria. Maria, é muito lindo observar, né, a assunção de Maria é enquanto humana, né, ela tem a sua assunção. E outra coisa que é impressionante também é que, meu Deus, isso é um dogma de ontem, né? Nossa, só o que foi, acho que nos anos 60 agora. É recente, gente, é recente. Eu tava vendo esses dias, é recente. Nossa, só agora foram proclamar como dogma certas afirmações marianas como a sua assunção. E é tão óbvio que Maria, ela tendo uma assunção ao céu, porque de fato, né, ela tem que ser arrebatada de corpo e alma, porque é realmente enquanto humana, é ela em sua plenitude humana mesmo, sendo arrebatada. É a matéria virginal enquanto matéria humana, tendo da sua assunção junto dos anjos, né? Os anjos erguendo essa matéria virginal que tem uma manifestação entre os homens humana. E ao ter a assunção de Maria, os homens passam à frente dos anjos junto dela. Aqueles que são humanamente seus filhos, é claro, né? São verdadeiros marianos. Mas é lindo ver que, inclusive, ela tem a sua assunção enquanto humana, mas a sua coroação é enquanto mãe de Deus. Enquanto mãe de Deus. E nisso nós vemos que há uma afirmação da própria humanidade de Maria. Maria não é uma deusa, né? Pura e simplesmente, sim, se colocar como uma paridade com Deus em termos de agrado às feministas, por assim dizer, né? Não, é humana, não é uma deusa, é humana. E por isso que é importante a assunção corporal de Maria, enquanto humana. É muito importante a assunção humana de Maria, corporalmente humana. E muito mais belo ainda ver que ela, como mãe de Deus, recebe a coroa. Ela não recebe a coroa por ser humana, por ter se manifestado entre os homens, não. Ela recebe a coroa por ser mãe de Deus. Uma coisa está relacionada à outra, é claro. Mas veem como são implicações diferentes, de uma capacidade de distinção
de coisas diferentes. De uma coisa é falar da sua humanidade, outra coisa é falar dela enquanto mãe de Deus, ainda que as duas coisas estejam conectadas e imbricadas, porque sendo mãe de Deus ela é humana, porque foi entre os homens que Deus nasceu, e porque ela dá justamente aquilo que é de humano para Jesus Cristo. Então, enquanto humana, que ela é mãe de Deus. Mas como que a sua coroação enquanto mãe de Deus é para além de um âmbito pura e simplesmente humano, né? É realmente um âmbito de uma obediência, pobreza e castidade, ou obediência, castidade e pobreza, num grau tal que está justamente acima dos próprios anjos, para além dos próprios anjos. É realmente a manifestação da graça divina de maneira plena em um ser. Ela é realmente aquela cheia de graça e tão abundantemente cheia de graça que não há ser no céu e na terra comparável a ela em termos de graça. Ela é aquela que é dotada da maior graça de todas, da maior e melhor graça, e de uma tal forma manifestada em graça que é distinta de todo o resto. É como dizem, né? Como dizem não, como escreveu Padre Antônio Vieira. É lindo, ele fala, quando ele fala de Maria, né, da manifestação de Maria, ele fala, Deus começa tudo por seus alicerces desde o chão. Como qualquer arquiteto e pedreiro que sabe que para erguer a casa é preciso primeiro toda a estrutura e organização de base. Mas Maria não. Maria, Deus começou pelos telhados. Deus fez Maria primeiro cheia de graça. Antes de tudo, cheia de graça. Como se fizesse primeiro os telhados, primeiro aquilo que é de cima, para só depois manifestar aquilo que é de baixo, que é a própria humanidade dela. E é lindo que aquilo que é de baixo, que é a sua humanidade, o seu corpo, que é referente à sua humanidade, inclusive, tem da Assunção. É elevado até em cima. Assim como a sua graça, que é aquilo que é de cima, os telhados, aquilo que não se tem acesso, está no alto, né, por assim dizer, vem até embaixo. Manifesta-se de tal forma que se torna acessível a todos, porque é seu próprio Filho. A maior graça de Maria está na manifestação de seu próprio Filho. A graça de ser mãe de Deus. Não há coisa maior do que isso. É impossível. É impossível. Não tem avatar, Buda, o nome que se dê, que se possa parir por aí de maneira a manifestar algo maior que Jesus Cristo. Isso é bobagem. Muitas foram as vezes que eu ouvi isso, né? É possível ter um nascimento milagroso superior ao de Maria. Não, não é. Sinto muito. O que há de mais lindo, belo, justo, bom e agradável e verdadeiro já se manifestou. Não é possível algo maior do que isso. Faremos obras maiores do que Jesus Cristo, do que Ele manifestou enquanto sinais? Sim, faremos. Mas é preciso entender o contexto em que Ele diz isso. Quando as pessoas ficavam encantadas com o que Ele manifestava. Mas não quer dizer que manifestaremos um ser maior do que Ele mesmo. Em termos de haver algo superior ao próprio Deus. Enquanto manifestação de fato, não há. É o Ananda, o Sananga, sei lá que nome se dão, de agora, é o guardião de agora. Tem cada palavra que usam para Jesus Cristo. Chamam ele de tudo quanto é nome, menos de Deus. É impressionante.
Ele é um grande guerreiro, ele é um grande... Avatar, então, ele é o grande Buda, ele é o grande isso, é o grande espírito, isso e aquilo, mas não é o grande Deus, né? É incrível como as pessoas conseguem falar 1001 adjetivos para Jesus, menos dizer-lhe aquilo que é Deus. Ponto. E os homens um pouco atrás, junto dele de Maria, passando os anjos, inclusive julgando os anjos. Que não percamos tempo com banalidades. E quando eu falo banalidades, eu não quero dizer não perder tempo com coisas do dia a dia. Às vezes, no nosso cotidiano e nas coisas minúsculas, estão as maiores oportunidades em sermos servos de Deus de fato e fazermos a vontade de Deus de maneira indubitável. Uma conversa, um olhar no olho, uma mão que se estende, um pão que se compartilha, algo que se faz para o outro, junto do outro, apesar do outro, enfim. Muitas vezes isso é muito maior do que muita teoria. Ainda esses dias na missa, ainda ontem, na missa em que participei, o padre citava alguém que disse que não trocava jamais a fé de sua mãe, que rezava um terço por dia e tinha da sua simplicidade em fazer as suas orações e manter as suas coisas no dia a dia com fé e com firmeza, que jamais trocaria isso pela sabedoria dos teólogos e filósofos e exegetas e leitores intelectuais da Bíblia e da Igreja, etc. É claro que devemos entender cada coisa na sua devida proporção, de que realmente, né? Quando eu digo banalidades, eu quero dizer coisas que nos fazem perder tempo porque nos afastam de Deus. Tem intelectualidades que nos aproximam de Deus. Santo Agostinho foi um grande intelectual. São Tomás de Aquino também. São um dos maiores exemplos de intelectualidade. Não é simplesmente a intelectualidade que nos afasta de Deus, mas realmente deixarmos de servir naquilo que Deus nos dá dom e nos pede para que seja feito. E o nosso dia a dia está cheio de oportunidade de serviço. O campo está pronto para a colheita e poucos são os servos que querem trabalhar. Poucos são os trabalhadores da messe. E, portanto, essa caminhada é para vos exortar a que corram, voem, a que peçam, a que queiram ver, ouvir, tocar, viver. Porque, de fato, Deus nos deu tudo e nos dará ainda a plenitude de tudo quando conseguirmos, de fato, agir como se dignos fôssemos e merecêssemos, ainda que não haja nada que possamos fazer para que, de fato, isso aconteça. Porque não é por merecimento ou obras ou vontade própria, mas sim por Deus. Mas Deus quer que nós hajamos de maneira ativa a aceitar aquilo que Ele tem a nos dar. Porque é da vontade de Deus que se manifeste a vida plena em abundância. Então que queiramos entender, e mais do que entender, viver. Viver. O que significa ser feito um pouco abaixo de Deus, o que significa Deus ter se feito como nós sermos feitos como Ele,
o que significa estarmos um pouco abaixo dos anjos, o que significa Maria tê-los ultrapassado, o que significa virmos a julgá-los, enfim, o que nos está reservado, o que é que Deus nos reservou enquanto homens, e que para tanto tenhamos humildade em reconhecer a nossa pequenez e grandeza dentro daquilo que nos cabe, nem mais nem menos. Que reconheçamos que aquilo que é, e ponto, só. Nem mais nem menos, nem adjetivo disso, adjetivo para aquilo ou para isso, ou daquilo ou disso, mas sendo apenas e vivendo e fazendo. Que possamos ser para verdadeiramente viver e assim factualmente fazer. E falo aí no singular para que nos caiba enquanto individualidade, né? Que eu possa ser para viver, para fazer. Que possamos ser para viver, para fazer. Ser para viver, viver para fazer. Deus fez tudo e viu que era bom. Que possamos começar daí. Me parece que Gênesis é um bom começo, não é verdade? É um excelente começo. Que comecemos nós também. Que Deus nos dê essa graça de começarmos. E que busquemos esse começo, meus caros, caminhando sempre. Que Deus seja glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Até. E um forte abraço.